Buenos dias, vloggers! Voltamos para Madrid e olha como a gente foi recebido com um dia de céu azul e sol. Que delícia! Depois de vários dias de frio, lá em Zaragoza tava muito frio, muito mais frio do que tá aqui. Aqui tá bem mais de boa, bem mais tranquilo. E agora a gente vai voltar à nossa fase de rolezar por Madrid por mais alguns dias que a gente ainda tem pela frente. Então bora lá rolezar mais um pouco. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Nós temos muitos vlogs aí pra vocês assistirem. Se vocês ainda não assistiram, tem muitos vlogs que vão vir pela frente. Então não esquece de se inscrever, não esquece de deixar o seu like e comenta aqui o que você tá achando dos vídeos, que eu quero muito saber a opinião de vocês. Não me deixem falando sozinha, por favor, obrigada. E bora lá começar o nosso dia. Hoje a gente foi conhecer um lugar que estava na minha lista há um tempinho, mas a gente não tinha conseguido conhecer antes, que é uma tenda dos desejos. É tão bonitinho, parece que você tá num lugar meio mágico, assim, vários desejos pendurados e as pessoas acreditando naquilo ali que elas estão pedindo. E nós, obviamente, fomos lá fazer o nosso desejo, não só de 2026, mas da vida. E eu espero que eles se realizem, não só os nossos, mas como de todos vocês nesse novo ano que começa, que seja um ano de muitas realizações, que todos os desejos que a gente fez e tudo que a gente plantou em 2025 a gente possa colher e realizar em 2026. Buenas tardes, vloggers! Eu não sei se vocês vão conseguir me ouvir porque tá um vento terrível aqui. E talvez vai ficar fazendo muito barulho no microfone. Mas já tem uns dias que eu não gravo pra vocês porque eu fiquei meio doente. E aí hoje eu estou um pouco melhor, mas com a voz meio ainda. Mas voltamos à programação de rolê. E hoje nós estamos indo no Museu Prado tentar pegar um ingresso de graça. Que lá, a partir das 5 horas da tarde até as 8, eles dão ingresso grátis pra você conhecer o museu. E aí a gente vai lá agora ver se a gente consegue pegar pra gente ver finalmente alguma exposição do Goya aqui na Espanha. A gente chegou aqui pra pegar o ingresso e, gente, a fila está gigantesca, vocês vão ver. A gente tá do lado do Prado, aqui não é a entrada é lá do outro lado. E a gente está seguindo pra ir pro final da fila. E vocês vão acompanhando aqui do lado o tamanho que está a fila. Ó, o brasileiro falando. Eu achei que a gente ouviu pouco português aqui. Ultimamente, esses últimos dias, a gente acabou ouvindo um pouco mais. Mas eu não sei se... Assim, não sei se é os lugares que a gente frequentou e tal, mas a gente não viu tantos brasileiros, não. Mas a gente descobriu que um dos cafés que a gente mais toma café da manhã tem uma brasileira trabalhando. E a gente continua seguindo. Gente, tipo assim, insalubre. Pra onde você vai, lindo? A fila está dando a volta do outro lado da praça. Vocês estão vendo ali, né? Meu Deus do céu. Enfim, não sei se a gente vai conseguir entrar, não. Da outra vez, a gente entrou 7 horas, só que eles fecham às 8. Então, em 1 hora, a gente não conseguiu ver absolutamente nada, porque os textos das obras de arte são enormes. Que droga, esse cabelo fica entrando na minha cara.
Mas a gente viu qual é a sala que tem as obras do Goya pra gente ir direto pra essa sala. Então mesmo que a gente tenha 1 hora, a gente vai tentar ir direto pra lá. E outra coisa é que eles não deixam filmar nem tirar foto lá dentro. Mas depois eu explico melhor pra vocês um pouco sobre as obras do Goya que tem aqui. E eu vou pegar umas fotos da internet, do site do museu e tal, pra colocar aqui no vídeo pra vocês verem. Chegamos no final da fila agora. Conseguimos pegar os tickets e agora vamos entrar. Falta 1h30 pra fechar, né? 1h30 pra fechar. Nós conseguimos visitar o Prado, mas como a gente já imaginava, não podia filmar lá. Mas nós vamos falar um pouquinho pra vocês sobre as obras do Goya que tinha lá. E olha só o que a gente comprou. Mostra aqui, amor, porque eu tô com a mão ocupada. Bom, tem aqui o mapa. O mapa é super disputado, tem várias línguas. Vários idiomas. E obviamente o espanhol é o que some primeiro. Sim, abre aí o mapa para as pessoas verem o tamanho do lugar. Aqui não vai dar pra ter noção. Deixa eu ver. Mas, ó, aqui é uma planta, aqui é outra planta e aqui é outra planta. Ela tá falando gigante. Planta porque já acostumou, mas planta é o andar aqui, né? São três não, ou 4 andares. No Brasil também tem lugar que fala planta, não? Acho que não. Ah, tá bom. Tem? Não sei. Tem, Comenta gente? aí. Conta pra gente. Deixa aí nos comentários. Mas o negócio mais legal que a gente comprou chuchuzinho pra ter na estante, hein? A gente comprou o guia do Prado. Gente, do Prado. Aqui ele tem todas as obras fixas do museu e explicações. Aqui atrás tá escrito que são mais de 400, só que tem muito mais lá. Tinha várias opções de idioma. Em tudo quanto é língua. Tinha em japonês, francês, alemão. Tinha várias tudo. línguas. Várias. E o espanhol era o mais disputado. Mas a gente conseguiu comprar. Conseguiu. Foi carinho, mas acho que é a melhor lembrança assim que a gente vai levar daqui de Madrid. Ah, com certeza. Principalmente porque a gente nem tinha muito essa noção, né? O museu é gigantesco. A primeira vez que a gente entrou, a gente passou 2 horas lá e Nem viu foi 2 2 salas. horas, foi 1 hora só. A gente entrou às 7 e fechava às 8. Verdade. Foi muito rápido. É gigantesco, assim. Acho que pra ver o museu com calma mesmo, vai aí uns 6, 7 dias, eu acho. As obras, elas são separadas por diferentes motivos, né? Às vezes por época, às vezes por tipo de obra. Então, se você quer ver muito um artista, não necessariamente todas as obras dele vão estar na mesma sala, né? Mas a principal sala dele que a gente queria ver, que eram as obras que encontraram na parede da casa dele, depois que ele faleceu, a gente conseguiu ver. São as Black Paintings, né? Não sei se é a principal, mas é a que eu mais queria ver definitivamente, que reuniu 14 obras que ele fez na casa dele, né? Na parede da casa dele, tá? A fazenda dele foi apelidada de Quinta del Sordo, né? A fazenda do surdo, porque o inquilino anterior era surdo e ele foi ficando surdo conforme o passar ali dos anos, né? Do final dos anos. Então, apelidaram de a fazenda do surdo por conta dessa coincidência, assim, dos 2 inquilinos que habitaram terem um problema de audição. E foi um período que o Goya se isolou muito, e aí ele pintava nas paredes, e ele tinha esse negócio Foi a época que ele enlouqueceu, né? Que ele, tipo, se fechou pro mundo. Fechou pro mundo, não tinha mais contato com as pessoas não sabiam muito mais dele direito, e aí ele começava a colocar as ideias dele de mundo, né? O jeito ruim que ele enxergava o mundo e as pessoas, a forma como as pessoas eram, e ele fez 14 pinturas que ele nunca teve a intenção de divulgar, Pinturas gigantescas. Enormes, assim. Então, todas elas foram nomeadas depois que ele faleceu, umas que são bem enigmáticas, assim. Sim. E tem uma galera da arte que fala que existe uma 15ª, que não existe comprovação, ninguém sabe onde tá, mas lá estão as 14 principais, assim, inclusive o Saturno, que acho que é a mais famosa, ela vai colocar uma imagem aqui. Uma parte interessante de você ver essas obras especificamente, porque as outras, as que você acompanha, as que são comissionadas pelas pessoas que eram muito importantes e muito Família ricas, real, tal. era aquele negócio que a gente conhece até da cultura pop de pintores do século XV, XVI, XVII, que era o cara ia lá com cavalete, ele pintava tal e entregava, né? Vendia a obra dele. Mas os Black Paintings, ele fez na parede e essas obras só foram descobertas 100 anos depois, quando foram demolir a casa. Pra mim isso é loucura. Loucura. E aí você pensa, como que essas obras foram parar no Prado, né? Eles arrancaram as paredes e colocaram a parede no museu? Era uma opção. Na Galeria de Arte de Vancouver
Vancouver a gente viu uma parede que eles recortaram. No MoMA, Nova York, tem paredes, assim, tem obras que são na parede, só que o cara fez 14, né? Então ia ter que colocar a casa inteira a fazenda inteira dentro do museu. Só que uma cagada do destino foi que as paredes que ele pintou eram paredes que naquela época, a gente tá falando de 1824, eu acho, ele já tinha papel de parede. Então, outra coisa interessante, né? Chama de black paintings porque ele fazia as próprias tintas e eles usava pigmentos muito escuros pra fazer. Pigmento a gente usa pra fazer qualquer coisa em tinta, né? Você vai pintar a parede da sua casa, tem certos tipos de pigmento pra chegar nas cores que você quer. E aí o pigmento que ele usava era muito escuro. As pinturas, elas são mais escuras, elas são bem carregadas. Quando você tá vendo esse trabalho, você tá vendo o trabalho de vários artistas, porque teve o trabalho dele no papel de parede. Alguém fez a raspagem do papel de parede, fez a transferência pro linho, porque quando você vê lá no Prado, eles estão numa tela de linho, e foi feita a restauração porque foi raspando o papel de parede, muitas delas se romperam, né? Tem até uma obra que eles põem uma observação que uma personagem importante da obra, ela estaria ocupando uma parte mais central, mas quando eles foram fazer a remoção, o resto da arte se desfez, né? E não conseguiu ser retirada e transportada pro linho. Não, imagina isso, né? Você, nessa época, tirando o papel de parede delicadamente, porque é um negócio que valia muito artisticamente, sabe? A gente tá falando do começo de 1900, assim, 1904, 1906, por aí. E aí houve o trabalho do artista, teve um artista encarregado de fazer a restauração de todas essas obras. Tem algumas obras que a gente consegue ver bem, assim, onde foi restaurado e tal. Você consegue ver, exato, você consegue ver a restauração, você consegue ver pedaços que estão faltando de maneira muito sutil, né? Isso, obviamente, não é crítica nem nada, mas é a história, né? É a história no quadro, você consegue ver a restauração dele, isso é muito interessante. Eu acho que também você vê que o negócio é real, né? Porque você pensa, pô, ele fez o negócio naquela época e tá perfeitamente perfeito? Não tá, gente. Não tem como. Tem restauração e tudo. Tem deterioração, e ainda assim é muito impressionante que um negócio de quase 200 anos tá preservado, né? E eu tiro meu chapéu pra quem faz restauração, porque, cara, é um negócio louco. Muito louco, muito louco. É uma coisa relativamente comum das lojas de arte aqui, inclusive, é ter uma seçãozinha dedicada à restauração, que são tintas, vernizes, pincéis especiais, espátulas especiais, coisas que não são, que até você ter certeza que a restauração funcionou, você consegue remover para não estragar ali a obra. Então, um trabalho muito minucioso, com materiais que são mais caros, assim, que são mais de difícil acesso, porque pouca gente faz. E outra coisa, se você não viu o vídeo de Zaragoza, volta aí para ver o vídeo de Zaragoza. Uma das catedrais, eu ia falar isso agora. Uma das catedrais que a gente visitou tinha uma parte uma oficina dedicada para restauração. Assim, chegou o quadro novo, infelizmente, adquiriu. A gente não conseguiu ver. Eu até dei uma olhadinha assim, ó, na gretinha, mas a gente deu uma olhada pela nada. fresta, uma oficina mesmo dentro da catedral. Porque lá eles tinham tapetes também, e vários dos tapetes foram restaurados. E aí, em uma das obras do Goya, a gente descobriu que ele fazia obra para os tecelãos passarem pro tapete. Tinha uma sessão, né? Uma sessão do Prado dedicada para as artes que o Goya fez para tecelagem, né? Gente, porque quando a gente foi no Museu de Tapeçaria, a gente ficava falando, né? Assim, como que é possível fazer um negócio desse? Quem que fez o concept desenha, disso? Né? Quem que fez o desenho? Será que eles só fazem? Será que tem um desenho para seguir? E aí ontem a gente descobriu que o Goya fazia alguns desses desenhos. Tá aí a resposta, assim, e pinturas completas, tá? São obras perfeitas, assim, com iluminação, tudo bonitinho, que não eram... A ideia não era essa obra ser divulgada. Quadro. Não era ser um quadro, a ideia era passar pra alguém, pra essa pessoa transformar num tapete. Ele não fazia só um rabisco e entregava o papel, ele pintava um quadro inteiro. Não, muito trabalho. Todo detalhado, e a pessoa ia lá e passava pro tecido, cara. Muito trabalho. Pra mim é surreal. E para quem tem mais interesse em saber sobre a vida do Goya, existem muitas coisas, existem filmes, a gente descobriu que existem peças de teatro, inclusive um curta-metragem que chama Quintas Ghost, né, El Fantasma de la Quinta, que é um curta-metragem que conta a história do Goya nesses últimos anos de vida, né, da interação dele com os black paintings, com essas artes que ele fez. É um curta que tá levando todo o circuito de festivais, assim, tá ganhando tudo. Ele é um curta espanhol, feito por um
um estúdio espanhol chamado Illusorium, pra quem... Eu não sei se o curta vai estar disponível ainda. O curta vai ser meio chatinho de achar. Sempre que um curta entra no circuito de festival, ele não pode ser divulgado. Mas logo ele vai entrar aí, porque ele é forte concorrente pro Oscar. Se for anunciado mesmo, aí vai disponibilizar em tudo quanto é lugar pra galera assistir. Aí vocês vão conseguir ver e vai ser muito massa. Mas um curta que vale muito a pena, assim, feito por um estúdio chamado Illusorium, que é um estúdio espanhol que, pra quem viu aí Secret Level no Prime Video, eles fizeram muita coisa. É um estúdio bastante importante aqui de Madrid, que faz muita coisa legal de animação e eles estão ganhando tudo aí com o Fantasma da Quinta, então recomendo muito assistir o curta, é espetacular, assim, vale muito a pena. Sim. E é isso aí. Entramos na arte espanhola com o pé na jaca, porque a gente chegou só tendo ideia, só sabendo quem eram os artistas, e aí você vê aqui que tá em tudo quanto é esquina, que é estátua, que é livro nos lugares, que tá bastante incrustado na história do país. Uma imersão louca, assim, porque eu, na real, nunca nem tinha ouvido falar do Goya. Museu, essas coisas, assim, não é muito o meu rolê, mas, cara... Foi muito divertido a gente ter conseguido ir em tantos museus e galerias e conhecer tantos lugares, foi bem bacana. Não era uma coisa que eu tava esperando e foi uma grata surpresa, na real. Sim, foi incrível. Esse é o nosso review do museu. Visitem o Prado. Prado. Se só der pra visitar de forma paga, 29 euros, vale muito a pena, parece caro, é caro, mas o museu é absurdamente gigante, vale muito a pena. Se não, a partir das 5h30 começa a formar fila para horário gratuito. A gente visitou 2 dias somente no horário gratuito, a gente não pagou para entrar no Prado nenhuma vez. Você circula livremente por lá, você vê tudo que você quer. Se você quiser, você pode ir a semana inteira, todos os dias no horário gratuito, e aí cada dia você escolhe uma sala, um andar pra ver. Vale muito a pena. Arte muito acessível. Venha ver. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de... Dá o like, se inscrever, compartilha, ativa o sininho e tchau.